Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos tratar do esporte amador, do futebol, de um modo geral. Final de semana onde os catarinenses conseguiram deixar a zona de rebaixamento, em especial o Figueirense, que era o lanterna, e agora deu uma melhorada. Não tem ninguém do estado lá entre os últimos 4 colocados do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não foi legal na Série D para o Metropolitano, que acabou perdendo o jogo em Penápolis por 2-0. Acumula o segundo jogo com 2 derrotas seguidas e agora vai ter que se recuperar em casa já nos próximos 2 jogos, domingo que vem, diante do Pelotas, o primeiro adversário nessa sequência da competição. O Blumenau folgou na rodada, a bem da verdade antecipou seu jogo com o Guarani na quarta-feira passada. Tem um tempo aí para se trabalhar visando o campeonato na sequência já no próximo sábado diante do Tubarão no estádio do SESI. E nós vamos ter, na noite de hoje, às 20h15, em Florianópolis, o jogo da DERG diante do Floripa Futsal, na sequência da Liga Nacional de Futsal. E por falar em futsal, futebol de salão, como se falava no passado, hoje vamos dedicar boa parte do programa para tratar do futsal, mais o futsal feminino. É por isso que eu convidei para participar do programa aqui a ala Jéssica, que é do Vasto Verde, FURB Blumenau, disputou agora os Jogos Universitários em Criciúma e se prepara para a disputa da Liga Nacional a partir do próximo dia 15. Jéssica, um prazer tê-lo aqui no Meia Hora. Obrigada pela oportunidade e boa tarde a todos. Também o técnico da equipe feminina de futsal, o Emerson Branquer, para falar sobre essa trajetória, né, da preparação, que vale agora a participação do Blumenau, uma participação importante, lá no estado do Paraná, a partir do dia 15, quando enfrenta o Cotia. Prazer tê-lo aqui no Meia Hora. Obrigado, o prazer é nosso. Vamos dizer assim, uma competição inédita para a equipe de Blumenau, né? A primeira vez que participamos da Liga Nacional e esperamos ter aí um bom resultado, né? Agora, são muitas equipes que participam do torneio, me chama a atenção porque nós vamos ter equipes tradicionais de Santa Catarina, como o Caçador, como a equipe de Chapecó, que é forte, acabou de ganhar os Jogos Universitários lá em Criciúma, o Internacional de Lages, o Brusque, que vem para a competição também, além, claro, do Blumenau. Hoje, sem sombra de dúvida, o melhor futsal feminino do mundo, ele está em Santa Catarina. Hoje a base da seleção brasileira está em Santa Catarina, nas equipes de Chapecó, na equipe de Brusque, algumas jogadoras em Caçador. Agora temos uma que está na nossa equipe também, mas o futsal de Santa Catarina é extremamente forte. Então vamos para lá já acostumados a jogar com essas equipes fortes, esperamos ter um bom resultado contra elas. É muito difícil jogar com equipes extremamente competitivas. São as equipes que atualmente compõem os seus jogadores, o seu elenco compõe a seleção brasileira e, consecutivamente, a seleção brasileira é campeã mundial. Então, a gente sabe que está jogando com jogadores que são as melhores do mundo, sempre. Nós vamos falar mais sobre a Liga de Futsal Feminino, porque eu quero enfatizar um pouco a participação do Blumenau, agora, recentemente, vestindo a camisa da FURB, né, porque os Jogos Universitários, na cidade de Criciúma. Jéssica, como é que foi esse torneio, como é que foi o desempenho da equipe? Ficaram com medalha de prata, né? Sim, de forma inédita também, a equipe conseguiu a classificação para a Liga do Desporto Universitário, que acontece no ano que vem. Temos como uma boa participação da equipe, tendo em vista ano passado a gente ficou em 3º lugar. Tínhamos plena consciência de que seria um jogo muito difícil contra a Chapecó, onde a gente fez o dever de casa contra as 2 equipes que nós tínhamos condições de vencer e vencemos bem. Porém, na final não conseguimos bater a equipe delas, mas foi um jogo de igual para igual. Não bateram pela experiência, porque lá tem jogadoras da seleção também, né? Jogadores Eu digo de seleção. Também porque agora tu tens a companhia da Renatinha, né? Com certeza que veio para ajudar bastante. Com certeza o time delas é mais experiente, mas nossa equipe também é muito qualificada, apesar de jovem. Temos jogadoras bastante qualificadas e a Renata agora que veio para somar mais ainda com a equipe. Nós temos uma foto, né, das meninas que ficaram com o vice-campeonato lá. Bom, me ajudem aí. Você, a Renatinha, quem mais aí que fez parte dessa conquista? Vamos nominar aí as principais. A outra, Jéssica, que está com o troféu na mão. A
Marilane, Águida, Taba, Daiele, logo do meu lado, Miriam, Viviane e as goleiras, a Luana e a Darlene. Professor, o segundo lugar estava dentro do planejado ou era ousadia pedir demais contra a Chapecó? Não, nunca é ousadia. A gente tem que ser ousado, né? Fomos para um jogo de uma final onde que sabíamos que o adversário é extremamente competitivo. Hoje, como eu falei, tem pelo menos 3 a 4 jogadoras que estão sempre na seleção brasileira, desse grupo de Chapecó que estava jogando. Eles também foram com um grupo completo, exceção da goleira da seleção que é deles, que estava machucada, senão estavam com um grupo completo. Eles têm a Vanessa, que é eleita a melhor jogadora do mundo. Então, não é ousadia, a gente tem que pensar e sonhar alto. Quem não sonha alto não chega muito longe, né? Então, fomos para o jogo primeiro tempo foi de igual para igual, 1-0 para eles, onde que tivemos 3 oportunidades de gol, eles tiveram 3. Eles foram mais felizes numa bola de contra-ataque que fizeram. E aí o segundo tempo é aquela história de que você tem que fazer o resultado. E ter que fazer o resultado, a gente acaba se expondo. Quando se expõe, a gente está sujeito a levar gol. Então levamos mais 3 gols de contra-ataque no segundo tempo, conseguimos fazer mas levamos mais 3 gols de contra-ataque. No final tivemos uma falta, 6ª falta ali, e o placar não retratou o que foi o jogo efetivamente. Tá? O placar poderia ser bem menor pelo volume de jogo que ambas as equipes tiveram. Então é uma das primeiras vezes que nós estamos conseguindo já jogar de igual para igual com essas equipes, que são equipes, como eu falei, que é a nata, é aquilo que tem de melhor no mundo. Né? Quando a gente fala em esporte amador, mas esse amador do futsal feminino aqui que existe em Santa Catarina é aquilo que tem de melhor do mundo. Brusque também está vindo, sem sombra de dúvida, com uma equipe para a Liga Nacional esse ano que é favorita. Tanto o Chapecó quanto o Brusque são favoritos a serem campeões da Liga esse ano novamente. Estão sempre lá disputando o título. Agora, se a equipe do Blumenau perdeu de goleada para Chapecó, vocês também, Jéssica? Nos 2 jogos anteriores contra a Criciúma e a UNESC, né? O Udesc. Também vocês sapecaram uma goleada legal. O primeiro jogo foi 12-0, não foi? Foi 12-0 com bastante gols perdidos ainda, mas a gente está buscando chegar nesse patamar das outras equipes ali de ponta. E a gente tem demonstrado isso, a nossa evolução, tanto no Campeonato Catarinense, que a gente disputa, né? E a gente vem evoluindo, tanto que a nossa estreia aqui no estadual contra a Brusque foi um jogo decidido numa bola, num detalhe, faltando 15 segundos para acabar o jogo, e a gente perdeu de 1-0 a estreia. Onde é que vocês jogam e treinam aqui em Blumenau? Lá no Vasto Verde, no Clube Vasto Verde, lá na Velha. No ginásio Nelson José Buzarello, né? Uhum. Bom, a sociedade apoia cedendo a quadro, espaço, ou tem algum outro tipo de apoio, Emerson? A sociedade apoia cedendo espaço de treinamento para a gente, em parceria com a Fundação Municipal, e o nosso grande apoiador é a Fundação Municipal. Hoje a Fundação Municipal, por isso que o nome da nossa equipe é Blumenau FURB Vasto Verde. O grande apoiador nosso é a Fundação. Então, a Fundação com Bolsa Atleta, com subsídio para as meninas. Hoje a FURB entra com a questão de bolsas de estudo para as meninas. Nós temos desse grupo que apareceu na foto, além desse, nós temos mais algumas outras meninas que compõem o nosso grupo adulto, mas todo esse grupo que estava na foto são universitárias, tá? Então nós temos aí 10 para 11, com a chegada de uma nova, agora 11 meninas na universidade, tendo bolsa de estudo, bolsas parciais, que variam de 20%, 30% até 70% da bolsa, e o restante elas acabam sendo subsidiando então com dinheiro próprio ou trabalhando de outras formas, né? E aí também a sociedade nos cedendo espaço em parceria com a Fundação. Ô Jéssica, o que te levou à prática do futsal? Então, desde a época da escola, jogava com o meu irmão, com os amigos dele, no campinho lá próximo de casa, e começou essa paixão até que vieram os polos de iniciação esportiva, que são mantidos pela Fundação. Então lá, meio que o professor Gilson, que trabalhava anteriormente com a gente, me descobriu, e a partir de então eu comecei a treinar com a equipe principal, vamos dizer assim. E essa coisa foi crescendo? Falasse que você gostava, era uma paixão, mas depois na prática, teve hora que deu vontade de desistir ou aquilo foi um desafio? Foi um desafio e ainda é um desafio. É um desafio a gente conseguir bons resultados, mas é uma luta diária e o que nos motiva é ver essa evolução da equipe mesmo. É ver que a gente está
chegando perto do nosso objetivo. Agora, não é comum a prática do futebol, do futsal por mulheres. Lá em casa, o pai e a mãe teve alguma resistência? Nunca tiveram resistência, muito pelo contrário, sempre apoiaram, sempre estão presentes nos jogos, mesmo quando é em cidade, mas aqui da região eles são sempre acompanhando. E as amigas? As amigas também, mas aqui no nosso ciclo do futsal a gente não tem muita amizade externa, mas a maioria das nossas amigas são as meninas do time, que no caso a gente é uma família, né? Porque daqui a pouco, né, claro, as moças fora, essa coisa, dizem, poxa, vamos pra balada, vamos namorar, vai jogar futsal. Nunca aconteceu de ouvir esse tipo de coisa, né? Acontece e sou bem questionada, até porque eu quase nunca saio de casa, é bem difícil. Então... porque vida de atleta tem que ser assim. Sim, tem que ser Se não bem... for, não funciona, né? Exatamente. Pois é, professor, e isso também é um problema para lidar também, não teve algum pai que chegou, não, peraí, não é esse o caminho, tem que ter esse trabalho com os familiares, essa coisa do preconceito, não existe mais preconceito? Não, hoje graças a Deus, a gente está, vamos dizer assim, as famílias estão entendendo bastante que a prática da modalidade é uma modalidade como qualquer outra, tá? Como qualquer outra, as famílias incentivam que as meninas pratiquem. Hoje, como a Jéssica citou, nós temos mantidos pela Fundação Municipal 3 polos de iniciação, que são no Colégio Leoberto Leal, Hermann Hammann e lá no Vasto Verde, que no período da tarde nós temos um monitor que trabalha, vamos assim, incentivando lá as meninas. Quem quiser pode ir praticar lá nesses locais, é gratuito, é mantido pela Fundação Municipal, tá? E aí o que acontece? Essas meninas que começam a jogar, a se destacar na escola, a Fundação Municipal tem um trabalho muito bom hoje com relação a jogos escolares. Então existem muitas, vamos dizer assim, competições onde que os professores da escola acabam levando as meninas para competir nos jogos escolares, tanto no campo quanto no futsal. E aí elas acabam tomando gosto pela modalidade, acabam procurando um polo desse de iniciação e aí vai vindo e acaba, daqui a pouco está lá na equipe adulta. Então hoje a gente não vê isso, muito pelo contrário, até os pais incentivam bastante as meninas. Às vezes o que acontece é que os pais não querem que as meninas acabem saindo de casa. Como todo atleta, às vezes para você evoluir um pouquinho, você precisa acabar deixando a sua casa e indo jogar em outro lugar. Então, às vezes a gente identifica que tem uma menina no município próximo que poderia vir jogar para cá, ela acaba não vindo jogar, justamente em detrimento de não deixar a casa, né? Não sair da casa dela, não sair de perto dos pais. Mas aqui na região, aqui a maior parte auxilia. É claro que, assim, chega um determinado momento da vida dessas meninas, é que elas precisam ter uma rentabilidade financeira. E hoje, muitos pais, principalmente de renda um pouco mais baixa, pedem para que a menina comece a auxiliar nas tarefas domésticas ou até mesmo uma pequena indústria em casa, que se tenha uma pequena empresa em casa, melhor dizendo, e do que vá jogar. Então, isso é um fator limitador. Bom, vocês me dão licença um instante para que a gente possa falar um pouco de futebol, atualizar, por exemplo, a rodada que foi concluída no final de semana pelo Campeonato Catarinense da Série B, onde o Blumenau fez seu jogo na semana passada e perdeu para o Guarani Palhoça por 2-0. Nós tivemos no sábado Porto e Caçadorense empatando 2-2. O Tubarão, na estreia do técnico Marcelo Caranhato, acabou perdendo para o Concórdia por 2-1 em casa. Canoinhas 1, Hercílio Luz 2. E na cidade de Lages, com um público de 2.220 pessoas, o Internacional bateu o Camboriú por 2-0. Concluída a 5ª rodada da competição, o líder é o Internacional, 12 pontos conquistados. Concórdia 11, Camboriú 9, Blumenau 8, Guarani 7, com 6 pontos está o Canoinhas, o Tubarão tem 4, Hercílio Luz 3, dividindo a lanterna, Caçador e Porto, cada um com 2 pontos. Vale lembrar que o próximo jogo do Blumenau vai ser no sábado, dia 16, às 4 horas, no estádio do SESI, diante do Tubarão. Tubarão que perdeu no final de semana, o Blumenau que tinha perdido na quarta-feira para o Guarani. Os dois times buscam a reabilitação no próximo sábado, na abertura da 6ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. No futebol pelo Brasil, destaque para a Copa do Brasil, que tem os jogos de volta da 3ª fase agendados agora para quarta-feira, a maioria dos jogos na quarta-feira e uma partida na quinta-feira.
Então vamos ter em Belém, Paysandu e Coritiba. No primeiro jogo, o Coritiba venceu por 2-0. Teremos Santa Cruz e Santa Rita. No primeiro jogo, o time do Alagoas venceu o Santa por 3-2. Fluminense, que ganhou do América fora de casa por 3-0, tem uma ampla vantagem em casa, na quarta-feira. O São Paulo, que venceu o Bragantino no jogo de ida, joga em casa agora na quarta-feira, às 10 da noite. Ceará Internacional. O Internacional tem um difícil compromisso lá em Fortaleza, na medida em que o Inter perdeu o jogo de ida por 2-1. Santos e Londrina será na quinta-feira, 21 horas, na Vila Belmiro. No jogo disputado no Estádio do Café, semana passada, o Santos utilizou o time reserva e a consequência foi a derrota para o Londrina pelo marcador de 2-1. O Campeonato Brasileiro da Série A apresentou no final de semana mais uma rodada de número 14. O Bahia venceu o Goiás 1-0, Criciúma e Cruzeiro ficaram no 0-0, Fluminense 1, Coritiba também 1. Jogos do domingo. No Clássico Grenal, o Inter levou a melhor, venceu o Grêmio, que teve o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari, vitória colorada por 2-0. Santos 0, Corinthians 1, gol do Gil. Santos teve como atração o retorno do Robinho à Vila. O Flamengo venceu o Sport por 1-0, gol marcado no finalzinho da partida. Atlético do Paraná 2, Botafogo 0. São Paulo, uma tarde e noite inspirada do Pato. São Paulo 3, Vitória 1. Chapecoense 0, Figueirense 1. Bom resultado para o Figueirense, que deixa momentaneamente a zona de rebaixamento. E a Chapecoense estacionou com a derrota em casa. E o Atlético Mineiro bateu o Palmeiras por 2-1. Foram os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Você, Emerson, tem uma identidade com um desses clubes aí, ou o time que você prefere está lá na Série B? Não, o nosso é o Metropolitano, né? Sem sombra de dúvida, somos metropolitanos. Você é um dos poucos, talvez o único que enfatizou esse detalhe do time da cidade. Não, nossa, e assim, acho que acredito que nós aqui do Santa Catarina, por nós não termos uma grande representatividade, vamos dizer assim, no passado, uma grande representatividade na Série A, a gente acaba se apegando a equipes de outros estados. Então a gente sempre acaba torcendo para uma equipe de outro estado, mas quando se joga contra uma equipe de Santa Catarina, a gente sempre torce para a equipe de Santa Catarina, mesmo que sendo o time do coração da gente, porque se a gente não torcer para as equipes daqui, a gente nunca vai ter um futebol bom aqui. Então, nós temos muitas equipes hoje na Série A. E para a gente ter jogos bons, para que essas equipes de Santa Catarina elas evoluam, a gente tem que estar jogando a Série A, tem que estar vindo equipes grandes jogar aqui em Santa Catarina, para que tenha público no ginásio e enfatize também o torcedor aí. Então, hoje aqui nós torcemos o Metropolitano, fora do estado a gente tem a nossa paixão também, né? Ninguém é perfeito, eu sou corintiano. E você, Jéssica? Eu também torço para o Metropolitano. As meninas ali do futsal têm a oportunidade de trabalhar como gandula, mas representando a federação, não o clube em si. E meu time não está muito bem no campeonato, assim, né? Podemos verificar aqui. Mas ele conseguiu uma vitória suadinha aí no final e abandonou a lanterna do campeonato. Mas tá lá na zona de rebaixamento. Tá lá. É o Flamengo, né? Não precisava nem dizer. Pois é bacana esse negócio das meninas, mas tem alguma remuneração? Deve ter. Sim. O fato de ser gandulas aí nos Jogos do Metropolitano. Tem remuneração, só que nós não somos gandulas do clube em si. A gente representa a Federação Catarinense de Futebol. É bacana, é um diferencial, né? Em muitos outros lugares são meninos que fazem a reposição de bola e aqui... acho que na federação não todo, o Campeonato Catarinense foi assim, com mulheres fazendo esse serviço. Bom, vamos à classificação então do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem o Cruzeiro líder 30 pontos, o Internacional chegando lá 28, Corinthians 27, bem o seu time, hein, Emerson? Fluminense 26, são os 4 primeiros, depois São Paulo 23, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná 22, Sport 21, Santos e Goiás 20, o Grêmio tem 19, o Criciúma 16, Chapecoense 15, Palmeiras e Vitória 14, o Figueirense tem 13 e uma vitória a mais, 4 contra 3 de Botafogo, Bahia e Flamengo, que também tem 13 pontos. E o Coritiba, a Lanterna, tem 12 pontos. De fato, o teu time não está nada bem, viu, Jéssica? Está ali na penúltima posição. Acho que melhorou agora, né? Ganhou ontem no finalzinho, aconteceu o gol, né? Bom, vamos à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Quero chamar a atenção para alguns jogos que foram disputados, como a abertura da rodada 15. O Joinville venceu o Sampaio por 3-1. Nós tivemos, por exemplo, como destaque a vitória do Vasco da Gama diante do ABC por 2-1. O Avaí, que ficou no empate em 0-0 em Heliópolis,
lá em São Paulo no sábado à noite. Os principais jogos desta rodada. Vamos conferir a classificação, então, do Campeonato Brasileiro, que tem o Ceará líder, 31 pontos, Luverdense, lá de Lucas, do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, 27 pontos, onde joga o Reinaldo, ex-Metrô. O América Mineiro tem 26, o Joinville 26. Seriam os 4 classificados para a Série A se terminasse hoje. Mas pertinho ali tem o Vasco com 25, o Avaí com 24. São os melhores classificados do campeonato da 2ª divisão do futebol do Brasil. Na próxima rodada, e aí tem um jogo pendente que eu quero chamar a atenção e não está na tela, é o jogo do Vasco da Gama contra o Náutico nesta terça-feira, às 21 horas. É um jogo atrasado da 5ª rodada, um jogo pendente. De modo que se o Vasco ganhar o jogo do Náutico amanhã à noite, vai tirar o Joinville do G4. E a próxima rodada é de número 16. O Vasco voltará a campo só no próximo sábado, joga com o Ceará, né? É um confronto aí de líderes, ainda mais se o Vasco vencer o Náutico nesse jogo atrasado amanhã à noite. O Avaí que joga amanhã à noite, 21 horas em casa com o América Mineiro. E ainda amanhã, na abertura da rodada, tem ABC e Portuguesa. Do outro catarinense, o Joinville enfrenta a Ponte Preta só na próxima sexta-feira, 21 horas, lá no Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas. Esta é a situação, então, do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, onde tem 2 representantes aqui do estado, o Avaí e o Joinville. Essa semana nós vamos conhecer o campeão da Taça Libertadores de América, o São Lourenço, time do Papa Francisco, né? São Lourenço de Almagro, recebe lá em seu estádio, com capacidade para 55 mil lugares, o Nacional do Paraguai, às 9h15 da noite. No primeiro jogo em Assunção, a partida terminou empatada em 1-1. E esse Nacional foi derrubando 1-1 dos brasileiros, Botafogo, o Grêmio, depois o Cruzeiro. Flamengo e ainda o Atlético Mineiro não cruzaram o caminho do time argentino, mas ficaram pela metade da Taça Libertadores de América, que é uma final inédita prevista para este final de semana. Já emendando, Gustavo, vamos ao Campeonato Brasileiro da Série D, que nós tivemos rodada no final de semana, nos jogos do Grupo 8, que foram disputados no sábado, Penapolense 2, Metropolitano 0, 2 gols do João Paulo, atacante. Metropolitano apático em campo, não reagiu, foi presa fácil para o time de Penápolis. E o resultado foi a derrota. O Boa Vista perdeu em casa para o líder Londrina por 1-0. Já pelo grupo 7, os jogos disputados ontem, Guarani 1, Ituano também 1 em Palhoça. Em Maringá, o Maringá venceu o Cabo Friense por 3-0. A classificação do Campeonato Brasileiro da 4ª divisão, a Série D, onde está o Metropolitano, onde está o Guarani de Palhoça, representantes do estado. Tem no grupo 7 agora o Maringá líder, 7 pontos. Brasil de Pelotas, que folgou na rodada 6, Guarani 5, Cabo Friense 3, Ituano 1 ponto. No grupo 8, o Londrina 9 pontos, 100% de aproveitamento. Penapolense agora é o segundo com 5, Metropolitano é o terceiro com 3, Boa Vista e Pelotas 3 pontos. O Pelotas folgou na rodada do final de semana. O Metropolitano volta a campo no domingo, dia 17, às 4 da tarde, diante do Pelotas. Uma reunião está prevista hoje à noite, uma reunião de rotina, mas o presidente Marcelo Chiorchi, depois do jogo, demonstrou insatisfação em relação ao desempenho, ao comportamento do time. Vai ter uma conversa com os dirigentes e certamente vai chamar o grupo à responsabilidade e pode até sobrar para alguém, né, porque o Metropolitano não rendeu o que a direção esperava, não só no jogo último, mas nesta competição, mesmo vencendo o Boa Vista na estreia, não conseguiu fazer boas apresentações. E começa a preocupar na medida em que a equipe não tem um bom rendimento dentro de campo e os resultados não aparecem. Emerson, viagem para o Paraná já tem data marcada? Sim, viajamos no dia 14, né? A nossa estreia é no dia 15 e esperamos ir cada dia mais longe nesses jogos aí que vão ter. E esse torneio de futsal feminino, a Liga, me chama a atenção porque vai ser concentrado numa única cidade. Isso. Lá no interior do Paraná, né? O formato do futsal feminino é um pouco diferente, na verdade é bem diferente do futsal masculino. Não temos o glamour do masculino. Então, infelizmente, acontece mais ou menos da forma que os Jogos Abertos de Santa Catarina. É concentrado numa única sede, em 10 ou 12 dias,
ocorrem primeiro jogos de grupo, depois vai para as semifinais, a fase de mata-mata e infelizmente ela termina de forma bem rápida. É diferente do masculino, com jogos de ida e volta e etc e tal. Tá? Então, infelizmente a gente não manda jogo em casa, né? Só vai acontecer todo lá. Mas tem acontecido já assim em algumas edições. Pois é, vai ser na cidade de... Telêmaco Borba. Interior do Paraná. Isso. Uhum. Pois é, mas há algum critério para que a competição seja disputada lá, não? Não, na verdade, na reunião com a CBFS, que teve algumas cidades se candidataram a sediar. Tá? E aí, em consenso, foi decidido que fosse lá, em detrimento de Brusque, sempre é candidato, mas Brusque já tinha sediado ano passado, então pediram para que fosse lá. E como somos estreantes, não podemos nem almejar ser sede no momento. Pois é uma competição com 14 clubes, né? A estreia de Blumenau vai ser contra a equipe de Cotia. No dia 15. No dia 15 é o quê? É uma sexta-feira. Sexta-feira. Uma sexta-feira. Bom, são 5 equipes na chave? Nossa chave, sim. São 5 equipes. A fortíssima equipe de Brusque, que é um dos candidatos ao título, nosso, Cotia, a Hidráulica e Jaguaré, da nossa equipe. E quantas classificam? Classificam 2 por chave e aí vai um melhor índice técnico das terceiras, também deve classificar de todos os grupos daí. E qual é a possibilidade de passar de fase? Estamos esperando passar de fase. Tá? O nosso objetivo principal, da mesma forma que acredito que tenha sido do masculino no primeiro momento, era ir adiante na tabela. Primeiro ganhar experiência, porque as nossas jogadoras elas têm uma experiência muito pequena. Então o que a gente precisa? Ganhar um pouco mais de experiência. E aí, ganhando experiência, talvez consigamos ir adiante e aí depois ali é mata-mata, cada jogo é um jogo. Ô, Jéssica, você é atleta, as meninas lá, as tuas colegas, companheiras de equipe, como é que vocês estão encarando essa competição nacional que para vocês é algo inédito? Então, tá todo mundo empolgado, eufórica para participar dessa competição. Já tive a oportunidade de jogar, mas por outra equipe, na oportunidade a equipe de Jaraguá. E algumas meninas ali do nosso time nunca jogaram a competição, então representar nosso município vai ser bastante importante e esperamos fazer um bom resultado lá e trazer alguma coisa diferente para esse nosso município, que a gente precisa de um pouquinho mais de visibilidade e para isso a gente também precisa de resultados. Então, boa sorte, sucesso, Emerson. A gente fica aqui na torcida, né? É o time que veste a camisa da cidade, e ainda mais numa liga, uma competição nacional. Sim, para a gente é algo diferente, como eu falei, e acima de tudo, além do trabalho do futsal, a gente tem feito um trabalho social bastante importante com essas meninas. Então é mais uma atividade para tirar o adolescente da rua, o jovem da rua e fazer uma prática desportiva. Então quem tiver oportunidade, incentive aí seus filhos a que realizam alguma atividade física, algum esporte, mesmo que não seja de rendimento, mas, vamos dizer assim, favorece muito a formação do caráter da criança. Muito obrigado ao Emerson, técnico de futsal feminino, obrigado à Jéssica, que é a ala da equipe de futsal de Blumenau, a equipe que conquistou a medalha de prata agora na semana passada em Criciúma nos Jogos Universitários, né? E a expectativa agora quanto à presença de Blumenau na Liga Nacional, participação pela primeira vez nesse torneio em âmbito nacional, no interior do estado do Paraná, competição que começa no dia 14, mas para Blumenau no dia 15, sexta-feira, quando a equipe blumenauense enfrenta a equipe do Cotia. E assim, amigos, o Meia Hora está chegando ao seu final. Já está chegando aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. Você pode acompanhar esse programa em seu reprise, hoje às 19h15 e às 23h30. A todos, um grande abraço, boa semana.